Então, dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 18 de abril de 2019, uma quinta-feira, 23 graus na cidade de Jaú. Aliás, para não esquecer, para ficar gravado, hoje é o dia do Espírito, porque o Livro dos Espíritos foi lançado a 18 de abril de 1857 e, portanto, nós, brasileiros, comemoramos o dia do Espírita todo dia 18 de abril de cada ano. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a Vilma Cancela, minha prima. Seja bem-vinda, viu, Vilma? Prazer tê-la conosco. E pelo YouTube não tem ninguém, por enquanto. De qualquer maneira, nós... Oi? Eu ainda não escrevi. Não se inscreveu? Azar seu. Você não sabe o que você está perdendo. Nós estamos estudando do referido livro o capítulo 31, Dissertações Espíritas. Dissertação é um texto que tem por objetivo informar. E nós estamos no item Comunicações Apócrifas. Apócrifo é tudo aquilo que é falso ou suspeito, ou que seja duvidoso, o autor não seja aquela pessoa que diz ser o autor, né? Suspeito de falsidade. Então, as dissertações sobre comunicações apócrifas. A primeira está assinada por Vicente de Paulo. Deixa eu perguntar, Pois não. o senhor abriu uma página no YouTube? Essa página está aberta desde 2014. No YouTube, a página da associação. Da minha, pessoal. É da Associação Jauense. Você tem que digitar AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, e se inscreve lá e clica no sininho e vai receber, todo filme que for postado lá, você vai receber. Você tem uma página no YouTube. Tem esse negócio aí, sininho, receber notificações de... Então você tem uma página. Todo mundo que se inscreve no YouTube acaba tendo uma página. Você pode postar o que você quiser lá. Pode postar filme, você pode postar, por exemplo, o aniversário da sua família. Eu não tenho. Se você se inscreveu no YouTube, obrigatoriamente você tem. Eu só comento a página da pessoa. Então, mas para você receber notificações do YouTube, você tem que ser inscrita no YouTube. Uma vez inscrita no YouTube, você tem uma página no YouTube, obrigatoriamente. Você tem que configurar a sua página, colocar lá fotos, se você quiser, lá na abertura da página e tal. Colocar, por exemplo, você fez um filmetezinho de uma pessoa querida, ou um filmetezinho de uma festa de aniversário, você pode postar lá, na sua página. Entendeu? É muito útil, é muito bacana. O YouTube é muito bacana. Vale a pena. AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Você mandou pelo... Mandei pelo WhatsApp. Tem no WhatsApp. Ó. Toda vez que eu posto o filme dos nossos estudos aqui, eu posto agora no Facebook e no YouTube. Posto nos dois. A menina adorou a resposta. Ótimo. Ela assistiu todinha. Hã? Ela assistiu a palestra de sexta-feira todinha, né? Legal. Vamos então às comunicações apócrifas. São Vicente de Paulo diz o seguinte: há muitas vezes comunicações de tal maneira absurdas, embora assinada por nomes dos mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso demonstra a sua falsidade. Mas há aquelas em que o erro é disfarçada pela mistura com princípios certos.
iludindo e impedindo, às vezes, que se faça a distinção à primeira vista. Mas elas não resistem a um exame sério. Daremos algumas a seguir como exemplo. É Kardec falando, agora o São Vicente de Paulo provavelmente vai fazer uma dissertação a respeito. Ou melhor, está assinado por São Vicente de Paulo. Eu não sei se é uma comunicação falsa, uma apócrifa, ou se é ele mesmo. Vamos ver. A criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus como uma espécie de gozo perpétuo. Bom, está na cara que é falso. Está na cara. Porque ele vê continuamente seus raios se tornarem cada vez mais luminosos em felicidade. Não há número para Deus, como não há tempo. Eis porque centenas ou milhões não são mais nem menos para ele. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos. A cada segundo da criação, ele vê uma nova felicidade vir se fundir na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Não conhecemos no mundo mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes que o homem ainda não conseguiu atingir. O que significam esses calores terríveis, esses frios mortais, que paralisam os esforços mais audaciosos? Acreditais simplesmente haver chegado aos limites do vosso mundo, quando não mais podeis avançar com os vossos precários recursos? Podeis então medir com precisão o vosso planeta? Não acrediteis nisso. Há no vosso planeta mais regiões desconhecidas do que as conhecidas. Mas, como é inútil propagar ainda mais as vossas más instituições, todas as vossas leis imperfeitas, ações e modos de vida, há um limite que vos detém aqui ou ali e que vos reterá até que possais transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio produzir. Vós não conheceis o mundo que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que a hora vai soar, em que haverá uma outra descoberta, além da última que foi feita. Vereis que vai se alargar o círculo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar essa hosana em todas as línguas, vós, pobres criaturas, que amais a Deus e procurais o seu caminho, o sabereis antes mesmo que aqueles que darão o seu nome à nova terra. Observação de Kardec. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não suporta a crítica, a incorreção, os pleonasmos, os torneios viciosos saltam aos olhos de quem quer que seja um pouco letrado. Mas isso não provaria nada contra o nome com que está assinada, atendendo-se que essas imperfeições poderiam provir da insuficiência do médium, como já demonstramos. O que pertenceria ao espírito seria a ideia. Ora, quando ele diz que há no nosso planeta mais regiões desconhecidas do que conhecidas, que um novo continente vai ser descoberto, isso é, para um espírito que se diz superior, da prova da mais profunda ignorância. Não há dúvida que se pode descobrir, além das regiões geladas, algum recanto da terra ainda desconhecido, mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as ocultou aos homens, a fim de que eles não levassem para elas as suas más instituições, é ter demasiada confiança na cegueira daqueles que recebem semelhantes absurdos. E eu estranhei muito quando ele faz a afirmação de espécie de gozo perpétuo, porque ele continua seus raios
continuamente, porque ele vê continuamente seus raios se tornarem cada vez mais luminosos em felicidade. E outra coisa, ele coloca o homem com felicidade coletiva, né? Uma coisa que desperta a suspeita. Eu acho que tem mesmo uma espécie, outro meio de vida, é na água. O quê? A água, é muita água. É muita água que tem na Terra. O homem já descobriu muitas espécies desconhecidas nas profundezas dos oceanos, né? Ele só sabe. Pode ter tudo ali. Não espécie desconhecida mesmo, coisa que não se imaginava. Animais que conseguem viver na ausência da luz. E os cientistas diziam que na ausência da luz não poderia haver vida. Existe vida na ausência da luz. Eu acho que é ali que tem algum, sabe? Porque é na água. Sim, mas não tem nada de excepcional. Viu? Não. Não, nada de excepcional. Existem vidas ali, organismos que nós desconhecemos, apenas isso. Entendeu? A ciência não deu a sua última palavra a respeito das coisas. A ciência não conhece nem o próprio homem. Nem consegue também, então. Entendeu? Não, já se vai bastante fundo. Já existem aparelhos que conseguem mergulhar dezenas e dezenas de quilômetros nas profundidades dos oceanos. Mas ainda não conseguiu chegar em profundidades muito altas, né? Extremamente altas e tal. Provavelmente, bom, a gente não conhece nem todas as espécies que vivem na Terra. Coisas que forem libertas também, né, pela água, que já viraram, você vai ver. Você fala o quê? Civilizações, tipo de coisa? E o que tem isso? Não, vai descobrir como era a vida dessas pessoas. Como eles viviam, como eram essas civilizações, nada mais do que isso. Espécies, assim, gigantescas, coisas desse tipo, não acredito. Não. Aqueles bichão, não. Hã? Aqueles bichão, não. O quê? Aqueles bichos grandão. Não, de jeito nenhum. Não é assim que a natureza Porque a funciona. gente trabalha, ela Não, mas ela tem a sua função, ela exerce uma função, é o maior animal mamífero da Terra, do mar, né? Ou da Terra é o elefante, né? Então ela tem a sua função, mas não há nada de grotesco nisso, não há nada de excepcional. As baleias são conhecidas desde sempre, né? O que eu quero dizer é que existem organismos que vivem em ambientes que o homem supunha não ser possível a vida. Como há esses organismos, pode haver outros que a gente desconheça, apenas isso. A ciência vai avançando. A ciência não pode avançar de uma vez só. Primeiro, porque não aproveitaria o conhecimento. E segundo, que ela tem que meditar a respeito daquilo que descobre, para ela ir associando a grandeza de Deus às coisas que existem. É isso que ela tem que entender. A empáfia dela, o orgulho, a vaidade que existe dentro da ciência e de muitos cientistas, ela tem que ir diminuindo à medida em que eles entenderem que nem tudo eles sabem e nem tudo é sistema fechado. Porque muitos criam seus sistemas, são sistemas fechados de pensamento e eles não abrem o seu pensamento para entendimento de outras coisas. Né? Então, tem que entender isso mesmo, é isso que tem que entender. Lembra que os espíritos ensinam lá no livro dos Espíritos que tem muitos que desencarnam e levam para o mundo espiritual a sua maneira de pensar e não se desvencilham dessa maneira de pensar? Mesmo diante das verdades espirituais, não se desvencilham dessa maneira. Vão levar muito tempo para se desvencilhar. Entendeu? É isso. Então, é isso que acontece com a ciência. A ciência se fecha, né? Por exemplo, antes de Einstein, a ciência física era fechada. Depois de Einstein, depois que Einstein descobriu a relatividade, a física permaneceu, ela avançou, mas permaneceu fechada. Ele descobriu a lei da relatividade, mas ela permanece fechada. Agora, o que foi criado? Foi criada uma nova ciência que criou a lei das possibilidades. Entendeu?
Então, existe a possibilidade do mundo tridimensional, existe a possibilidade de outros mundos, né, que está ligado ao nosso mundo. Eles têm, é a física da possibilidade, a física quântica, né? A física das possibilidades. Quer dizer, é um avanço, ainda está no campo das conjecturas, mas é um avanço, porque o homem partiu para outras possibilidades, entendeu? Que a física em si é fechada. Então, a ciência, ela vai passo a passo, galgando conhecimento, ampliando a sua maneira de ver, a sua maneira de entender as coisas, né? Como a doutrina espírita. Você pensa que isso aqui é tudo? Isso aqui é uma pontinha do véu. A pontinha do véu só, entendeu? E é uma ciência que a humanidade vai levar muito tempo para compreender, porque está fechada para esse conhecimento. Primeiro que são materialistas, está fechada para esse conhecimento. E segundo, tem que esquecer tudo que aprendeu e voltar ao seu pensamento para entender isso aqui. Depois fazer o cotejamento, a comparação, né, entre essa ciência e a ciência clássica. Entendeu? Depois que ele abrir o seu entendimento para isso, ele tem que fazer essa comparação, para poder começar a desvendar aquilo que até hoje é mistério, que na realidade não é mistério. Não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de misterioso. Tudo está dentro das leis criadas por Deus. Só que há leis que regem o mundo material e há leis que regem o mundo moral, o mundo espiritual. E o homem não leva em consideração essa segunda parte. As leis que que regem o mundo moral. Entendeu? Por isso que há coisas dentro da ciência que são inexplicáveis. O homem não consegue entender. Entendeu? Ele julga, por exemplo, uma pessoa louca quando ela não é louca, ela é apenas obsediada. Por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, olha o quanto a ciência tem que avançar. Você imagine no dia de amanhã, em breve, quando a ciência levar em consideração a ação dos espíritos, porque eles são uma das forças da natureza, eles afirmam isso categoricamente, eles levarem em conta essa ação e passarem a dividir um cérebro frágil de um cérebro obsediado. Quantas curas não vão ser obtidas? Quantas pessoas não vão deixar de tomar remédio para a loucura e passar por privações dentro de hospitais psiquiátricos, quando não teriam necessidade nenhuma de estar lá? Nós tivemos um caso aqui na casa. Uma menina, já contei esse caso, veio aqui, entendeu? E o pai estava a ponto de colocar, de internar, e os familiares todos falando isso. Coloca a menina tem que ser internada, ela está louca. Entendeu? Essa menina está louca, não tem jeito. Trouxe aqui como último recurso, provavelmente inspirado pelos bons espíritos, pelos espíritos ligados a eles. Trouxe aqui e a menina ficou boa. A menina, ela é uma menina de mente fraca, ela é uma mente de cérebro frágil, entendeu? Mas ela não estava louca. Prova é que depois de vários, passado algum tempo, depois do tratamento que ela recebeu, ela ficou bem. De vez em quando, um tempo atrás, encontrei com o pai dela, como é que ela está? A Meire, está bem? Está bem. A Meire está frequentando a igreja evangélica, por influência da mãe e tal, entendeu? Mas olha que interessante. Olha que interessante. Não estava louca. E todo mundo dizendo para o pai internar porque ela estava louca. Tem uma igreja lá no campo. Minha irmã lê todos os livros que eles avaliam, tá? E são livros bons. E ela tentou todos os livros da coleção que eu já li todos para ela. Mas ela está frequentando uma igreja evangélica, porque ela foi lá naquela igreja evangélica por insistência de uma amiga, e o pastor lá, sem conhecer ela, diz ela, falou tudo que estava se passando. E por causa disso, ela está frequentando a igreja. E que novidade tem nele? Nenhuma, você devia ter explicado para ela. Não há novidade nenhuma nisso. Ele é apenas um médium evangélico. Por isso ele falou que não acredita nisso. Mas claro, por que, Orlando, você não acredita? A mediunidade não está ligada à religião. Ele acha que alguém contou. Não, pode ser também. Pode ter havido falcatrua.
Mas o fato é que se a coisa foi autêntica, eu tenho que dizer para ela, foi autêntico aquilo que você vivenciou? Foi, aconteceu isso, você explicou isso, não tinha como ele saber. Então é autêntico. Se foi autêntico, ele é um médium evangélico, como o Chico era um médium católico. Como a mediunidade está em todos os campos, a mediunidade não pertence só para o espiritismo, para a Umbanda, para o Candomblé, não pertence só para essa área do conhecimento humano, pertence para todas as áreas. O médium não depende de moral, não depende de cor, de raça, de idade, de credo, não depende de nada. Médium é médium. Eu falei isso daí, porque não foi um caso que eu vi nesses últimos tempos. Existe muita malandragem também, viu? Eu sei de um cara, em Uberaba, do tempo do Chico, esse cara é um pilantra, ele se diz espírita, é um pilantra. A pessoa chega lá e tem que passar por uma entrevista com alguém. Entendeu? Tem que passar por uma entrevista com alguém. Estou te explicando esse caso. Tem que passar por uma entrevista com alguém, essa pessoa faz um monte de perguntas. Antes de acontecer o que vai acontecer. Quando acontece, o cara sabe de tudo, pô. Ele deduz daquilo que foi anotado, ele deduz as coisas. Evidente. Não, eu estou com problema com meu marido. Seu marido te trai. Ele não pode dizer isso? Independente de ser verdade ou não. Está com problema com o marido, pô. Quando eu percebo que há interesse, né? Sim, toda vez que houver interesse material ou moral, a suspeita de desconfiança é legítima. Mas aí fica aquela pessoa que percebe que ele quer agregar para o lado. Evidente. É isso mesmo. É isso mesmo. Se houver algum interesse material ou moral, a pessoa tem que ficar esperta. Porque aí a possibilidade de fraude... A possibilidade de fraude é grande. É por isso que aquela vez que você fez aquela crítica, que aquela pessoa fez, lá é igual em todos os lugares, não é. Não é porque aqui de interesse não se tem nada. Se a gente, uma vez ou outra, pede para as pessoas que as pessoas colaborem com o centro espírita, mensalidade e tal, é porque o centro tem suas despesas fixas. Mas você vai tirar o dinheiro da onde? Vai assaltar banco para manter centro espírita? A gente tem um terreno doado há mais de 7 ou 8 anos, consegue construir uma sede, entendeu? Mas aqui ninguém ganha nada, pelo contrário, a gente se dedica o tempo inteiro. Ele fala isso também. Ele fala que pastor não ganha. Ele trabalha. Não deveria. Todos ganham. Não deveria. Não deveria. O que o evangélico alega é que o pastor se dedica em tempo integral à igreja. Entendeu? Não deveria. Não deveria. Porque ele poderia fazer as duas coisas. Ter a atividade dele, regular o seu sustento, o sustento da sua família, e fazer, com o excedente de tempo, dedicar-se à sua religião. Entendeu? Por que o cara tem que ter mordomia? A troco de quê? Por quê? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tem uma segunda, provavelmente apócrifa também, que diz o seguinte: meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão pouco ainda se conhece, são como dois pratos de uma balança perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões fizeram de tal maneira pender o prato do mal para elevá-lo do bem, que temos visto o mal reinar soberano sobre a terra. Através dos séculos, é sempre a mesma lamentação que sai da boca do homem. A conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há mesmo os que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que fere a necessidade, o ouro que brilha junto à lama, todos os contrastes, os mais chocantes que deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem a falta? Eis o que é necessário procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio,
a gente o encontra. Pois bem, malgrado essa dominação do mal sobre o bem, pelas vossas próprias faltas, porque não vedes o resto seguir direto direito a linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem, o calor e o frio se chocarem inconsideradamente, a luz do sol se esquecer de clarear a terra esquecer no seu seio a semente que o homem ali postou, vedes cessarem os 1000 milagres perpétuos que se produzem aos nossos olhos, desde a germinação da erva até o nascimento da criança, homem futuro. Mas se tudo isso vai bem ao lado de Deus, tudo vai mal ao lado do homem. Qual o remédio para isso? É bem simples: aproximar-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada, cujas marcas se percebem com os olhos da fé e da consciência, ensinado também por Vicente de Paulo. A observação de Kardec: essa comunicação foi recebida no mesmo círculo anterior, não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi num círculo que não era da sociedade. Mas que diferença? Não é só pelas ideias, mas também quanto ao estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paulo não a renegaria. Eis porque, sem temor, lhe podemos atribuir. Não se sabe se é dele ou não, mas pela linguagem, provavelmente, ou é dele, ou de um espírito do mesmo Jaez Moral. Já não é daquele anterior. Não, aquele anterior era apócrifa. Essa aqui ele colocou uma ao lado daquela, uma que não era apócrifa, para a gente fazer a comparação. 31. Avante, filhos, cerrai as vossas fileiras. Quer dizer que a vossa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai e trabalhai sempre para consolidar as bases e puderdes, então, elevá-lo alto, bem alto. O progresso é imenso por todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob a nossa bandeira. Muitos céticos e mesmo os mais incrédulos também se aproximam. Avante, filhos, marchai de coração erguido, cheios de fé. A rota que seguis é bela, não esmoreçais. Segui sempre em linha reta, servindo de guias aos que vêm atrás. Eles serão felizes, muito felizes. Marchai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Precisais apenas da fé, a convicção, a fraternidade e a união. Eis as vossas armas. Com elas, sois fortes, mais poderosos do que todos os potentados do mundo reunidos. Não obstante seus exércitos, suas frotas, seus canhões e suas metralhas. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, avançai. Filhos, coragem e perseverança, que Deus vos ajudará. Boa noite e até a vista. Assinado por Napoleão. A observação de Kardec. Napoleão era, em vida, um homem grave e sério, como poucos. Todos conhecem seu estilo breve e conciso. Teria degenerado após a morte, tornando-se verboso e burlesco? Esta comunicação pode ser de algum soldado que se chamava Napoleão, mas não o próprio. Quer dizer, Kardec tinha a condição de fazer essa análise, porque ele era contemporâneo de Napoleão. 32. Assinada por Jesus, hein? Vai vendo. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida sob as ondas interesseiras da filosofia,
dos materialistas. Segui-me pelo caminho da Judéia. Segui a paixão de minha vida. Contemplai agora os inimigos, vedes os meus sofrimentos, os meus tormentos, o meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estais prontos a suportar, a enfrentar as ondas da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé avança sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos levará ao caminho da felicidade eterna, como a estrela conduziu, pela fé, os magos do Oriente à manjedoura. Sejam quais forem as vossas adversidades, sejam quais forem as vossas penas e as lágrimas que derramardes nessa esfera de exílio, tende coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada da alegria, da fraternidade e da união, à qual por vossa obediência à santa revelação chegareis. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, inteiramente preparatória, não pode durar mais que o tempo necessário para se viver bem preparado para essa vida, que não poderá jamais passar. Amai-vos, como eu vos amei, irmãos. Eu vos abençoo. No céu vos espero. Assinado Jesus. Aí tem mais uma desse Jesus aqui que deve ser que nem meu tio, mas tu também chamava Jesus. Dessas brilhantes e luminosas regiões em que o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. De que alegria me sinto inundado em vos vendo, vós, os continuadores da minha doutrina? Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós vedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, retida um momento sob a pressão dos tiranos, como vai agora, sem obstáculos, esclarecendo os caminhos da humanidade, tão longo tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde, produz os seus frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado por minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos, vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Observação: não há nada de mal, sem dúvida, nessas duas comunicações. Mas o Cristo teve algum dia essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada. Compare-se ambas com a que inserimos atrás, assinada com o mesmo nome, e se verá de que lado está o cunho da autenticidade. Todas as comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Observa-se no estilo um ar familiar por meio de frases semelhantes, as mesmas expressões, frequentemente repetidas, como, por exemplo, ide, filhos, e etc. De onde se pode concluir ser o mesmo espírito que ditou todas elas, sob nomes diferentes. Nesse círculo, que é, entretanto, muito consciencioso, mas um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, e vemos que isso não é uma garantia de identidade. Com perguntas um tanto exigentes e dispostas com lógica, facilmente teriam colocado esse espírito no seu lugar, mas ele sabia que nada tinha a temer,
desde que nada lhe perguntava, aceitando sem controle e de olhos fechados tudo que ele dizia. Bom, só podia ter sido ditado para gente crédula, né? No céu vos espero, né? Esse tipo de coisa, né? Para gente crédula mesmo, né? Pega um pessoalzinho crédulo e medroso, né? Pronto, dá nisso aí, entendeu? 33. Acho que a gente consegue acabar, hein? 33. Que bela é a natureza, como a providência é prudente em sua previdência. Pô, redundante, hein? Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas vos impedem de adquirir paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós vos lamentais pela menor contrariedade, pelo menor atraso de vossas previsões. Sabem, então, vacilantes, impacientes, que nada ocorre sem um motivo previsto, sempre determinado em benefício de todos. A razão desses atrasos é a necessidade de reduzir a nada homens de respeito, hipócritas, as vossas previsões de anos maus para as vossas colheitas. Deus inspira aos homens a preocupação do futuro para vos levar à previdência. E vede como são grandes os recursos para resolver os vossos temores, propositalmente suscitados, e que, no mais, ocultam intenções ávidas, mas que há de aprovisionar com prudência, inspirada no sentimento de humanidade, em favor dos pequenos. Vede as relações de nações para nações, que daí resultarão. Vede quantas transações deverão realizar-se, quantos recursos virão concorrer para remediar os vossos temores. Porque vós o sabeis, tudo se encadeia, grandes e pequenos terão trabalho. Então, não vedes desde logo, nesse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados, classe realmente interessante, que vós, os onipotentes da terra, considerais como gente que podeis talhar à vontade, criada para as vossas satisfações? Pois bem, o que acontece depois de todo esse vai e vem, de um extremo a outro, acontece que, uma vez providos, muitas vezes o tempo muda. Acontece que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo muda. O sol, obedecendo os desígnios do seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas colheitas. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça pensava a escassez. E malgrado vosso, os pequenos poderão viver, sem suspeitar-lhes, fostes a contragosto a causa de uma era de abundância. Entretanto, acontece, Deus às vezes o permite, que os maus consigam êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos. A providência humana quer que ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza. É a ordem infinita que reina na natureza e que os homens devem imitar para enfrentar os acontecimentos com coragem, para suportá-los com resignação. Quantos aos que se aproveitam calculadamente dos desastres, crede que serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade nem traficar com o supérfluo. Justo nos seus benefícios, grande na sua clemência, demasiado bom ante a nossa ingratidão. Deus, nos seus desígnios, é impenetrável.
que é uma observação assinada por você, Alfredo de Marignac. Você. Observação. Essa comunicação não contém seguramente nada de mal. Contém mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos muito prudentes que poderiam enganar quanto à identidade. Pessoas pouco versadas em literatura. O médium que a recebeu, submetendo-a ao exame da Sociedade Espírita de Paris, viu que essa se levantou numa só voz para declarar que ela não podia ser de você. São Luís, consultado a respeito, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis que foi você quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob sua inspiração, e pôs por baixo o nome do grande bispo, para que mais facilmente ela fosse aceita. Mas pela linguagem, deveis reconhecer a substituição. É do espírito que colocou o nome após o de você. Então, ele põe você, vírgula, Alfredo de Marignac. Quer dizer, na realidade, quem ditou foi esse Alfredo, e não o bispo. Esse espírito interrogado sobre o motivo que o levou a agir dessa maneira declarou: eu tinha desejo de escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrar pelos homens, vendo que era fraco, que juntar-lhe o prestígio de um grande nome. É vaidade, né? Vaidade boa. Mas não pensaste que podiam reconhecer, que não era você? Quem sabe o que pode acontecer ao certo? Vós podereis enganar-vos. Outros menos esclarecidos a teriam aceito. Com efeito, a facilidade com que certas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob a cobertura de um grande nome, é o que encoraja os espíritos mistificadores. Devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer as tramas desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência adquirida através de um estudo sério. Por isso, repetimos sem cessar: estudai antes de praticar, pois é esse o único meio de não ter de adquirir a experiência à vossa própria custa. Aqui tem o rodapé de número 4, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: o grifo é nosso. Quisermos chamar a atenção dos leitores e estudiosos atuais da doutrina, que tanto se propaga entre nós, para essa condição básica e tão esquecida na prática espírita. O estudo persistente, metódico e, portanto, sério da obra de Kardec. Ninguém até hoje investigou com tanta paciência e segurança, pesquisou com tanto rigor os fenômenos espíritas em todos os seus aspectos como mestre e codificador da doutrina espírita. Os exemplos que ele nos oferece neste capítulo devem ser apreciados com atenção e vontade de aprender por todos os estudiosos. Desses exemplos, o nosso meio espírita, as nossas publicações, desde simples folhetos até revistas e livros, estão simplesmente repletos. Um pouco mais de estudo do Livro dos Médiuns, como vemos, teria evitado que tantas mistificações evidentes, destinadas a ridicularizar o espiritismo aos olhos das pessoas sensatas, tivessem sido e continuem a ser aceitas com a maior leviandade entre nós. Isso há 60 anos atrás, né? Escreveu o professor José Herculano Pires. Agora, para encerrar, ele coloca aqui um pequeno vocabulário espírita. Importante esse vocabulário, viu? Agênere, do grego a, privativo, e geiné, geinomai, gerar, não gerado. Variedade de aparição tangível, ou seja, dá para pegar.
estados de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, momentaneamente. Nunca se grifem, viu? Momentaneamente, porque tem gente que alega que esses espíritos podem ficar o quanto querem entre nós, isso não é verdade. É momentâneo, ou seja, por algum tempo curto. Momentâneo é um momento, né? Ou seja, curto. Minha mãe disse que ela estava acordada. Meu irmãozinho. E ela tentava pegar a coisa, mas não conseguia chegar. Não conseguia pegar. Eu falava, ai, Ivone, será que eu estou ficando louca? Eu não consigo pegar. Ela conversava com o meu irmãozinho. Mas eu acho que ela estava dormindo e se vendo, né? Com certeza. E ela não consegue entender. Ela teve a ilusão que estava acordada. E isso vem acontecendo. Constante, né? Essas coisas. Você sabe, filha, quando foi descrevetada, não, mãe. Mãe estava dormindo e se vendo. É isso aí. Vai aos poucos esclarecendo e tal, de maneira bem suave. Né? É isso aí mesmo. Olha o que ele diz aqui. Momentaneamente, as formas de uma pessoa viva, a ponto de produzir completa ilusão. É a ilusão de que é um encarnado. Erraticidade. Situação dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corporais. Espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo, além do mundo material, e constituem o mundo invisível. Não são os seres de uma criação especial, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas, em outros planetas, tendo deixado o seu envoltório corporal. O mundo visível, entre aspas, está além do material, não só em sentido especial, mas também qualitativo, interpenetrando. Nota do tradutor, esse que está entre aspas aqui. Batedor, qualidade de certos espíritos. Os espíritos batedores são os que revelam a sua presença por pancadas e ruídos de diferentes espécies. Medianímica, faculdade dos médiuns, sinônimo de mediunidade. Essas duas palavras são muitas vezes empregadas indiretamente. Se se quer fazer uma distinção, podemos dizer que a mediunidade tem um sentido mais geral, a medianimidade, um sentido mais restrito. Ele tem o dom da mediunidade, a medianimidade mecânica. Entenderam? Tá. Médium, do latim, médium, meio, intermediário. Pessoa que pode servir de medianeira entre os espíritos e os homens, ou intermediário, também serve. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. E atende para que ele não coloca aqui absolutamente nada a respeito de um médium obrigatoriamente estar ligado a uma religião. A qualquer religião, ele pode ou não estar ligado a uma religião. Qualquer seja ela. Mediunato, missão providencial dos médiuns. Essa palavra foi criada pelos espíritos. Ou seja, uma missão, né? Mediunidade como missão. Mediunidade, ver, medianimidade. Perispírito, do grego peri, ao redor. Envoltório semimaterial do espírito. Entre os encarnados, serve de liame, ou ligação, ou intermediário entre o espírito e a matéria. Entre os espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Pneumatografia, do grego pneuma, ar, sopro, vento, espírito, e grafo, escreve. Escrita direta dos espíritos sem o recurso da mão do médium. Pega o papel, dobra, põe numa gaveta e pede para algum espírito escrever, vai lá, está escrito ou não. Se tiver escrito, houve a pneumatografia, se não, não houve.
Pneumatofonia, do grego pneuma e foné, som ou voz. Voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos, sem ser por meio da voz do médium. Eu presenciei, é o fenômeno de efeito físico. Psicografia, escrita dos espíritos pela mão do médium. Psicofonia, não acredito que esses termos foram colocados por Kardec, porque ele não chamava de psicografia nem de psicofonia, mas em todo caso. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz do médium falante. Reencarnação, volta do espírito à vida corpórea, pluralidade das existências. Sematologia, do grego sema, signo, e logos, discurso. Linguagem dos sinais, comunicação dos espíritos por meio dos movimentos dos corpos inertes. Espírita, que tem relação com o espiritismo, partidário do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Um bom, um mau espírita, a doutrina espírita. Espiritismo, doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e das suas manifestações. Espiritistas, essa palavra empregada desde o início para designar os adeptos do espiritismo não foi consagrada pelo uso, prevaleceu a palavra espírito. Está vendo como foi colocado? Esse pequeno vocabulário aqui não foi colocado por Kardec. Para mim ficou claro quando eu li psicofonia e psicografia. Toda vez que aparece psi, não é espiritismo. Psi tem a ver com a mente. E dentro eu estou esquecendo esse nome agora, da parapsicologia, eles atribuem esse tipo de efeito à mente da pessoa, né? E não ao espírito. Então, o termo correto para se designar um adepto da doutrina espírita é espiritista, né? Espiritualismo, disse em um sentido oposto a materialismo. É acadêmico isso. Crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é fundamento de todas as religiões. Espiritualista se relaciona com o espiritualismo, partidário do espiritualismo. Quem quer que creia não existir em nós apenas matéria é espiritualista, o que absolutamente não implica na crença nas manifestações dos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espírita. O materialista não é nenhuma nem outra coisa. Disse a filosofia espiritualista, uma obra escrita com ideias espiritualistas. As manifestações espíritas são produzidas pela ação dos espíritos sobre a matéria. A moral espírita decorre do ensino dos espíritos. Há espiritualistas que ironizam as crenças espíritas. Nesses exemplos, a substituição da palavra espiritualista pela palavra espírita produziria evidente confusão. Estereótipo, do grego estéreos, significa sólido, qualidade das aparições tangíveis. É estereótito, desculpe, eu li errado. Não é estereótipo, é estereótito. Tiptólogo, do grego tipto, bato, qualidade dos médiuns aptos às comunicações pela tiptologia, médium tiptólogo. Tiptologia, linguagem dos sinais por meio de pancadas, modo de comunicação dos espíritos. Tiptologia alfabética, batidas na madeira, na parede, em qualquer outro lugar, seguindo um código telegráfico ou convencionado na ocasião pelas quais o espírito estabelece conversação com as pessoas, nota do tradutor. E assim nós chegamos ao final deste livro. Eu vou procurar no francês se esse vocabulário existe em francês, porque eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Esse vocabulário não é de Kardec. Esse foi interpolado aqui.
Muito bem. Perguntas, observações? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nós temos 1 minuto ainda. Só quero... Bom, faz o seguinte, vamos finalizar, depois a gente conversa. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns desta noite. Queremos agradecer-te imensamente pela possibilidade, queremos agradecer pela finalização do estudo, mais uma vez, deste livro que compõe a obra de Kardec. Queremos agradecer aos espíritos instrutores, ao nosso diretor espiritual e a toda a sua equipe, pela ajuda, pelo apoio, pela colaboração que eles sempre, e pela dedicação que eles sempre dão ao nosso grupo, que procura dedicar-se ao conhecimento desta e tão valiosa obra. Queremos pedir, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos orientar a própria existência pelo trabalho, nos tornando dignos da nossa sociedade e orientá-la ainda por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.